Olá pessoal, bem-vindos ao canal Estratégia Política. Meu nome é Luiz Fernando e hoje nós falaremos sobre o limite de internet no Brasil. Por que querem limitar a nossa internet? Qual que é a real vontade, no caso dos nossos governantes, das empresas de telecomunicações? Então, sem mais demora, vamos começar. Bem, para entender o limite de internet, eu vou tentar fazer uma alusão, uma historinha, para ficar bem claro para todo mundo. Vocês entendam que a internet nada mais é do que vários computadores um ligados no outro, via cabos, basicamente cabos, né? E esses cabos, eles devem estar conectados em toda parte do mundo. Então vamos colocar uma imagem aqui, aí vocês vão verem na tela de vocês que como funcionam esses cabos, porque a gente tem as redes, vamos supor, americanas, e a gente tem vários cabos submarinos que vão por debaixo das águas e interligam os continentes. E quem constrói esses cabos são governos, são empresas privadas, são vários interessados, no caso, em manter esses cabos. E quando chega no continente, existem algumas empresas que são as distribuidoras. Elas compram esses cabos, então elas podem fazer uso indiscriminado desses cabos, pela quantidade de cabos que elas alugarem, no caso, né? Então eu posso alugar, vamos supor, uma certa quantidade de cabos que me dá acesso a 100 gigabits de velocidade, por exemplo. E conforme eu pego esse uso, eu vou distribuir entre os meus consumidores, né? Meu consumidor. Bem, basicamente é assim que funciona. Então imagine que, por exemplo, você ganha na loteria, você fica milionário e ganha uma concessão pública aí para distribuir a internet. Você vai poder, por exemplo, pegar essa internet sua e distribuir com seus vizinhos, com outras pessoas, etc. Imagine que você monte uma empresa e comece a vender esse serviço. Nesse caso, quando você vende esse serviço, o maior gasto que você vai ter é com o aluguel fixo desse cabo, dessa internet que você está comprando. E esse gasto não vai aumentar, esse gasto é sempre fixado, independente do que os meus usuários usarem. O meu usuário pode usar muito, pode usar pouco, que meu gasto vai ser sempre o mesmo. Agora, quando eu aumento o número de pessoas que eu estou vendendo, obviamente que eu vou ter um gasto maior, mas não pela minha internet, é um gasto de manutenção. Por exemplo, quanto mais usuários eu tiver na minha rede, mais eu vou gastar com suporte telefônico, com pessoas, nas casas das pessoas, para fazer instalações, manutenções, né? Por isso que é bem dividido os custos. Por exemplo, aquela mensalidade que você paga, tem uma taxa de manutenção, tem a questão da taxa de instalação, que é quando você vai colocar o ponto no cliente, e aquele gasto fixo que seria assim a internet. Então é basicamente assim que a banda toca, né? Agora, quando eu chego e falo, eu quero cobrar as pessoas pela quantidade que elas acessam, pela quantidade de uso de internet delas. Se você entender bem, olha só, aí vamos falar sobre um aspecto mais administrativo. Eu tenho um custo fixo meu, que é o meu aluguel dos cabos. E eu vou ter um outro custo, uma outra variável, que é o meu custo variável. Que é o quê? Que é um custo variável? Quanto mais clientes eu tiver, mais eu vou ter que gastar com manutenção. Né? Então, assim, eu tenho a soma desses dois custos, formam quanto que eu cobro, que eu deveria cobrar do meu cliente na minha internet. Então, em administração, a gente fala, isso é análise de custo, chamaria de markup, que seria definir preços de venda. O que define o preço de venda? É o custo fixo mais o variável, mais minha margem de lucro. Agora, pensa só, quanto mais meu usuário usar a internet, vai aumentar meu custo? Não, né? Porque meu custo lá é fixo em questão da internet, ou seja, posso usar indiscriminadamente, que ele vai ser sempre o mesmo. Então, se não é custo fixo na variável, então ele é lucro, ou seja, basicamente a coisa que está acontecendo é que as telecoms estão aumentando sua margem de lucro nos produtos vendidos. Bem, isso é um assunto meio relacionado à internet fixa, né? Porque na internet móvel eles realmente pagam os sites, né, que são aquelas antenas, pelo volume de dados trafegados. Então, por isso que tem uma relação aí. Agora, como que isso funciona para controlar essa bagunça toda, né? No Brasil, as telecoms trabalham por concessão. Né? Você vai lembrar que antigamente telefones eram caríssimos e quem pagava o pato era o consumidor, porque era uma empresa estatal e a gente pagava caríssimo no telefone. E hoje o mercado já é aberto, são várias empresas de telecomunicações e elas pagam concessão para poder utilizar à vontade.
Existe, no caso, uma agência reguladora, que é a Anatel, que cabe a ela regular essa bagunça toda, saber o que elas podem ou não podem fazer. Né? Agora, é muito complicado você colocar em nome dos políticos o controle de uma coisa que os consumidores dependem diretamente, né? Porque a gente sabe que é passivo de corrupção e de outros motivos. Né? Bem, mas a grande confusão começou porque em 2017 o Kassab começou a atender o lado das telecoms. O Kassab é o nosso ministro de Ciência, Tecnologia e Telecomunicações. E ele fez um anúncio dizendo que em 2017, no segundo semestre, estaria, né, já a vias de implantar uma ideia que nossa internet seria cobrada sim por tráfego, com a ideia de criar uma raiz aí de lucro aí, onde as pessoas pudessem ter um equilíbrio. Eu vou colocar o vídeo aqui, vocês podem ver um pedacinho, aí dá para entender melhor. Mas tem um ponto de equilíbrio, porque as empresas têm os seus limites. Ou seja, em algum momento, com a regulamentação, haverá um período de adaptação, o senhor já me disse isso, em que os assinantes de banda larga fixa teriam um limite no pacote de consumo de dados, é isso? Exatamente. Há um temor do governo que a interpretação seja: governo limita acesso a pacote de dados de quem tem banda larga fixa. Não, o governo vai estar sempre ao lado do usuário. Mas haverá uma redução. Sim, mas estará sempre ao lado do usuário, vai ficar muito claro isso. O problema não é redução, o problema é ponto de equilíbrio. Bem, baseado no que ele disse, o que vocês entenderam no início, dá para ver que não é bem assim as coisas, né? E que eles não estão de olho na margem, no caso do custo, né, de implantação, estão de olho na margem de lucro, que vai aumentar. E com certeza é para compensar a diminuição do lucro que as telecoms tiveram, né, ainda mais agora que as pessoas estão diminuindo, mudando o perfil de consumo, diminuindo o número de ligações e utilizando mais os dados, né, mais a internet. Então eles estão querendo uma maior forma de maximizar o lucro pela internet. Né, então a confusão fica por aí. Agora o Kassab, alguns dias depois, ele voltou atrás, na assessoria dele disse que ele tinha mudado de ideia, que as coisas não seriam bem assim, que isso tudo vai ter que ser revisto. Só que não é bem assim, né? Não é bem assim. Porque olha só, olha como as telecoms estão dentro do governo, estão fazendo coisas assim, estranhas, né? Quando foi no final do ano passado, esse mesmo Kassab, mesmo acordo do governo, o governo disse que ia perdoar 20 bilhões em dívidas das telecoms. Quando foram refazer o cálculo, esse valor de 20 foi para 100 bilhões, ou seja, foi 90 e 100 bilhões, ou seja, 80 bilhões a mais do que o governo tinha anunciado. Isso tudo foi feito através do governo, né, no final do ano passado. Nesse apagar das luzes, foi enviado um projeto para votação no Senado a respeito das telecoms, que seria a limitação da internet. E nesse apagar das luzes, foi montada uma comissão especial para discutir se deveria ou não limitar a internet. Então, basicamente, no Senado é assim: se eu tenho uma questão, um projeto de lei, que no caso é o limite de internet, é passado para o Senado e o Senado vai apreciar isso. Ele monta uma comissão, que é um conjunto de senadores, que vão discutir aquele assunto, e após esse assunto ser discutido, ele é enviado para os outros senadores votarem sobre aquele assunto, sobre aquela matéria. A questão toda é que isso não ocorreu. Isso não ocorreu. Quando acabou de ser votado pelo Senado, a comissão votou, não foi passado para o Senado votar, eles enviaram diretamente ao presidente da casa, que no caso é o Renan, para enviar para o crivo presidencial, ou seja, nem passar para os outros senadores eles estavam pensando em enviar. Ou seja, o negócio foi feito como se fosse um trâmite de emergência, mas às avessas, né? Ou seja, eles não têm meia dúzia de senadores, decidir sobre matéria, já mandei o presidente votar, dar o crivo sem votar, ou seja, estava bem errado esse caso. A sorte é que o STF viu antes, impediu essa ação e mandou para ser votado no Senado. Ou seja, ainda vai ter uma votação sobre isso, graças a Deus, senão já teria passado, né? Bem, então o negócio já está começando errado, né? Então a gente sabe que tentaram passar sem fazer a votação do Senado, o nosso ministro das telecoms já falou que quer fazer isso, depois voltou atrás, disse que não iria fazer, e agora abrindo uma consulta pública para as pessoas falarem o que acham sobre esse assunto, ou seja, ainda tem a ideia de fazer.
E as telecoms são empresas muito poderosas, né? Então é muito complicado quando a gente mexe com tanto dinheiro assim, que a gente nunca sabe até onde vai a índole dos nossos representantes, né? Agora, um pouco sobre o Kassab a gente sabe, né, que esse projeto tentou passar, sorte que o ministro do STF, o Luiz Roberto Barroso, né, viu e impediu, né, senão teria já passado já para o crivo presidencial. Agora, tem outras coisas, por exemplo, saiu no Globo outro dia que o Kassab recebeu 14 milhões, né, de forma em Caixa 2 entre 2013 e 2014. Né, então, assim, esse dinheiro vem de algum lugar, né, e geralmente de onde vem, cobra das pessoas onde saiu esse dinheiro, que os representantes façam aquilo que eles querem, né. Isso é uma grande discussão que vai ter em outros vídeos sobre financiamento privado de campanhas, que é justamente isso. Quando a empresa privada coloca dinheiro em alguém, em algum candidato, ela espera um retorno. E esse retorno costuma vir nessas formas, né, através do legislativo, com essas leis que facilitam os casos, né, por exemplo, já receber esse benefício agora, foi um perdão de 100 bilhões em dívida, e agora tem mais essa, ou seja, estão sugando ao máximo o nosso legislativo, né. E o modus operandi disso tudo a gente já conhece bem como que é, né, o Brasil é sempre assim, é uma votação dessas que o público não quer, eles esperam um carnaval, um escândalozinho, alguma coisa, quando está todo mundo concentrado em algum lugar, eles vão lá e fazem essa votação no apagar das luzes, quando a gente percebe já está votado. E tentaram fazer isso, né? Porque o trâmite certo é forma uma comissão, estuda o caso, essa avaliação é passada para os senadores votam sobre a matéria. E não foi feito isso. Essa comissão já enviou direto para o presidente da Câmara, que era o Renan Calheiros na época, para enviar para o presidente, para ele assinar e canetar sobre isso. Então, assim, as coisas estão bem erradas. Sobre outros países, se quiserem comparar, a gente sabe alguns países, por exemplo, Estados Unidos e o Canadá, em que a internet sim é cobrada por volume, né? Mas também por um outro perfil, porque os usuários lá usam mais a rede móvel. Mas se você pensar em dados, lá eles pagam, por exemplo, se eu não me engano, são para 500 gigabytes, né? É o plano básico deles de internet. O nosso, se você vê o que a Vivo expôs na época, o maior plano, que era mais de R$300, era para 300 gigabytes. Ou seja, continuam aumentando a margem de lucro de forma estrondosa. Mesmo a gente tem um número grande de usuários, eles continuam aumentando essa margem de lucro deles. Então, tá meio complicado, tá meio fácil demais essa matéria, né? Parece que o legislativo, as agências reguladoras, tá todo mundo a favor das teles e contra o consumidor. Embora o nosso ministro disse que está do lado do consumidor, né? Então cabe a gente ficar de olho e tomar muito cuidado com esse apagar de luzes, né? A gente já viu isso várias vezes. A Petrobras foi a mesma coisa. No dia que estava todo mundo discutindo aquela questão do Lula, sobre a ligação com a Dilma, o pessoal fez a votação. Então, assim, espera esse apagar de luzes. Então a gente tem que ficar de olho, ok? Então fica a mensagem, espero que tenha gostado. Vou colocar aqui as redes sociais, quem quiser seguir. Se gostou, curte, comenta aqui embaixo. Se não gostou também, deixa sua mensagem explicando, ok? Então até o próximo vídeo.